Olá! Hoje eu vou pintar girassóis. Aí eu coloquei aqui no pratinho a tinta branca metálica, o clareador diluído, amarelo limão, amarelo ouro, amarelo cádmio, siena natural, caramelo, marrom e sépia. Primeira coisa, eu passo bem pouquinho de leve, eu diluo bem aqui, ó. E aí eu vou passar quase nada mesmo, eu ainda tiro o excesso num tecidinho velho, para poder passar aqui bem de levinho, bem por ciminha, para poder depois a minha tinta deslizar com mais facilidade, sombrear com mais facilidade. Então eu já acostumei, eu não consigo mais fazer sem dar essa passadinha de branco metálico diluído no fundo. Não é para molhar o tecido, não. Ele fica bem superficial mesmo, bem de levinho, bem pouquinho. Quando seca até dá um brilhinho aqui, mas não tem problema, fica melhor para pintar. E, não sei se você percebeu, eu coloquei um tecido aqui por baixo, para poder ficar mais fácil, por conta que a minha tábua é meio marronzinha, e aí o tecido é fino, e aí a tinta passa para baixo, né? E aqui tendo tecidinho, a tinta vai passar pro tecido e eu consigo ver aqui certinho. É melhor para trabalhar. Então, agora eu vou pegar o pincel número 6 e vou passar o fundo da pétala de amarelo limão. E eu começo sempre da esquerda para a direita, porque senão eu coloco o braço em cima. Então, eu vou fazer aqui o fundo sem sombrear, sem matizar, que fala, ou outros falam diferente, mas é a mesma coisa. Então, eu vou passar cor chapada mesmo, só preenchendo todo o fundo. Vou diluindo aos poucos a tinta e já vem preenchendo. Preencher só mais dois aqui, mais duas pétalas. Porque como o tecido é muito fino, corre o risco de secar muito rápido. Vou pegar o pincel número 2 para fazer a parte mais escura, para dar profundidade aqui. Aí eu venho com... Agora, sem diluir com o clareador, porque como aqui já está molhado, eu venho com... Ó, aqui por baixo é o amarelo ouro. Com o amarelo ouro, eu vou passar bem pouquinho aqui, ó, e ele já vai, ó. Ah, Sônia, onde eu coloco o amarelo mais escuro? Na pétala que tá por baixo, ó. Aqui, por exemplo, ó, tá por baixo, então eu venho com mais escurinho aqui, ó. Aqui no miolinho sempre é mais escurinho. Eu posso jogar um pouquinho, sempre jogando do miolinho pra cima. Só que aí aqui, ó, essa daqui, ela tá por baixo, ela vai escurecer um pouquinho mais.
E ela tá por baixo dos dois lados. E aqui depois, ó, pode fazer um risquinho que ela tem um cortinho aqui, ó. Nessa vai um pouquinho também, aqui, ó, do fundo do miolinho pra ponta. Aqui a mesma coisa, ó, mais escurinho aqui, porque tá por baixo. Eu vou continuar, só que agora com pincel filete. Ó, pincel filete nem tem numeração nesse aqui, mas eu acredito que seja 0. E vou com o amarelo cádmio nessa parte que tá um pouquinho mais por baixo, então para dar um pouquinho mais de profundidade. Eu posso passar com esse, depois eu venho e dou uma puxadinha com o outro, com o chatinho. Mas para ficar bem contornado ali no pezinho, é bom passar esse, ó. Ó. E se ficar umas ranhurinhas, não tem problema, porque tem também umas ranhurinhas de, assim, uns fiozinhos assim, mais escuros no girassol. Depois a gente vai até fazer um pouquinho mais. Venho sempre aqui onde tá a pétala por baixo, escurecendo um pouco. Essa aqui tá por baixo também, ó. Venho, puxo com o número 2. Algumas alunas perguntam se não pode ir direto, já com a cor bem mais escura. Não dá o mesmo efeito. Se eu coloco várias cores, ele vai dando um efeito diferente, fica mais natural, fica mais realista. Então, o segredo é ter paciência e vir passo a passo aqui. Agora eu vou misturar um pouquinho do siena natural com o caramelo, meio a meio. Não, acho que pode ser mais siena natural, 2 pinceladinhas de siena natural para uma de caramelo. Vai dar mais certo, senão fica muito alaranjado. E novamente, vem passando aqui, principalmente do lado que tá por baixo. Ó, essa pétala aqui tá por baixo. E do miolinho pra cima. Aqui tá por baixo também. Então, eu vou escurecer um pouquinho mais. Aqui. E aqui nessa pétala. Nessa eu vou puxar só aqui no meio.
Agora, com esse pincel número 2, eu venho dando uma amenizada nesses risquinhos para não ficar tão forte. Ficar mais harmonioso, mais natural, porque senão fica artificial. Aqui, ó, pode escurecer um pouquinho, porque tem uma fundadinha aí. Aqui também, bem pouquinho, ó, mas pode dar uma passadinha, porque dá movimento, como diz na pétala. Aqui, ó, também pode passar um pouquinho, que é mais fundinho. E ali, ó, bem pouquinho. E com o marrom, mas é bem pouquinho, muito pouquinho. Nós vamos passar só mais aqui nas beiradinhas e no pezinho, agora já com esse mesmo, número 2. Dando uma acentuadinha aqui na sombra. Agora eu já tô diluindo, porque minha tinta tá um pouquinho grossa e eu quero bem pouquinho. Bem pouco e bem diluidinho, tira o excesso no tecido ali de limpeza. Com o pincel filete 00, esse da Condor 422, eu vou pegar aquela misturinha de siena com caramelo e vou dar umas puxadinhas para ficar umas ranhurinhas que tem na folha do girassol. Não vai ser em todos os lugares, é em alguns, assim, só para dar um aspecto mais natural. Se ficar muito, a gente passa o pincel número 2 e tira o excesso. Principalmente nesses lugares que é mais fundinho. Aqui, ó, por exemplo. Nem vai precisar passar o pincel, não. Talvez um pouquinho aqui. Eu vou lavar o pincel e vou pegar o amarelo limão novamente para dar acabamento nessas partes que tá por cima. Aqui, por exemplo. Acho que eu vou ter que misturar um pouquinho do marfim, não, acho que melhor o branco. Vou misturar o branco. Bem pouquinho branco.
com o amarelo limão. Só para dar um pouco mais de volume aqui nas pétalas. Essa aqui, por exemplo, que tá por cima, ó. Eu passo um pouquinho, ó. Ela já dá uma levantada, realça. Em alguns lugares, acho que vai ter que passar com o pincel zero, filete. Porque é muito fininho aqui, ó. Esse aqui, ó, só mais aqui no meio. Alguns lugares vai ter que passar com o filete, ó. Aqui, para essa pétala ficar por trás, ó, eu venho escureço um pouquinho mais aqui, ó. Vou diluir um pouquinho mais. E vou dar uma contornadinha bem fininha aqui. Pra pétala ficar mais nítida, porque senão fica meio embaçadinha, né? Não sei se eu tô tampando aqui com a minha mão. Essa parte que é bem clarinha, eu posso vir aqui agora, ó, com o amarelo e dar uma diminuída nessa, pra não ficar tão forte, eu falo. Dá uma diminuída no tom. E aqui depois nós vamos passar um tiquinho de branco, só pra dar um voluminho, ó. Pode até ser depois que tiver mais seco, que aí aparece mais. Essa pétala tá por cima aqui, ó. Sempre aqui, ó, onde tá por baixo, por cima, aliás, vai mais clarinho. Com o pincel zero, eu venho aqui na parte de baixo, escureço um pouco. Sempre que você for pintar, se você fizer isso, não erra. A não ser que você tá olhando num risco ou numa flor natural, aí você vai seguir como tá a pétala lá. Mas quando você não tem um desenho, aí é só fazer isso. Quando você não tem uma amostra, vou escurecer um pouquinho mais com o marrom nessa pétala aqui, ó. Ela tá tão sem risquinho que eu vou colocar uns risquinhos aqui.
como eu já terminei de pintar as pétalas que eu preenchi, vou preencher novamente as outras pétalas. E aí eu volto fazendo o mesmo processo. Eu já preenchi o fundo desse lado. Não preenchi todas, porque senão vai secar, não dá tempo de passar tinta e sombrear bonitinho. Bom, continuando. Eu queria dar uma dica para você que gosta de pintura. Eu amo pintar pano de prato por um motivo. Você faz um pano de prato, você não tem que repetir aquele risco. E quando você faz outras peças, geralmente a gente tem que repetir. E talvez, tem gente que gosta, acha mais fácil repetir, porque aí já pintou um, fica mais fácil de pintar os outros, né? Eu gosto de criar risco novo, de pintar coisa nova, diferente. Então, não gosto muito de ficar repetindo. Então, por isso eu adoro pintar os panos de prato. Só que, hoje em dia, o pano de prato ainda vende. Mas as pessoas, graças a Deus, estão valorizando o artesanato. Então, como diz a pintura, como uma obra de arte. Não importa se é num pano de prato, se é numa tela, se é numa fronha. Então, uma forma de ganhar dinheiro é pintar jogo americano. Porque todo mundo quer mostrar a obra de arte para alguém, para visita que vem em casa. Então, se eu faço um jogo americano, tem como ficar exposto. A visita que vem almoçar na minha casa vai ver, os meus filhos que moram fora vê, a minha amiga. E se for um pano de prato, ele vai ficar escondido lá na cozinha. Então, é uma obra de arte, vamos falar que desperdiçada, a não ser que eu vou usar ele para cobrir alguma coisa. Agora eu já tô indo com o amarelo canário, não, gente. Cádmio. Sempre, ó, passando do lado na pétala que tá por baixo. Eu vou sempre escurecer e nessas voltinhas aqui, ó, para dar profundidade. E sem ser nas voltinhas, nas dobrinhas da folha também, porque aí fica mais escurinho aqui, ó. Bom, mas continuando. Então, se você faz só por hobby, tudo bem, pode ser qualquer pintura. Agora, se você quer ganhar dinheiro também com a sua pintura, o jeito é você pintar alguma coisa que fica visível. Uma almofada, jogo americano. Eu gosto muito do jogo americano. Eu toda hora tenho um querendo encomendar, mas eu não tô pegando encomenda porque eu trabalho na escola, dou aula de arte no estado. Pinto porque eu amo de paixão e também complementa a renda, né? Mas já trabalhei com bordado e vendia muito bem, graças a Deus, mas deixei porque a minha paixão é a pintura mesmo. Então, a minha vontade é de poder aposentar e ficar só com a pintura, que é o que eu amo. Eu gosto da escola também, mas minha paixão é a pintura. Bom, aí se você pintar jogo americano, é mais fácil para vender, porque hoje em dia está em alta a mesa posta, né? Então todo mundo quer ver uma mesa bonita, quer ter uma mesa bonita, servir um café, um almoço, um jantar com a mesa bonita. Nem só para os outros, para os próprios familiares que estão na casa.
É tão gostoso quando a gente prepara uma mesa para poder acompanhar, como diz, para servir os nossos filhos, quem tem marido, o marido, né? É prazeroso, gostoso. A gente também, até eu às vezes, forro só para mim, para poder eu ter o prazer de estar comendo num lugar, numa mesa bonita, gostosa, ali, aconchegante. Porque nós temos que pensar não só nos outros, mas na gente também. E nós temos o hábito de talvez deixar aquela louça mais bonita para as visitas, né? Ah, não, esse aqui nós vamos deixar para quando receber visita. Não, gente, é para você mesmo, para você, para os seus filhos, para sua nora, para sua família. Nós temos que aproveitar as coisas que a gente faz, apreciar, usufruir, né? Desfrutar, porque é como o Pablo Marçal fala. Deus fez a gente para desfrutar. Ele criou o mundo depois que ele fez o homem. E ele fez o homem e não precisava nem trabalhar, né? Mas com o pecado aí do Adão e Eva que teve que o homem se sustentar com o suor, né, do seu trabalho. Mas ele quer que a gente usufrua. Tudo que existe no mundo ele fez para nós. E tem coisas que nós nem sabemos que existe, né? Igual o alumínio. Antigamente, ninguém sabia que existia alumínio. Aí depois que descobriu. Hoje em dia estão descobrindo novos minérios aí. E deve ter coisa que a gente nem sabe que vai descobrir ainda para frente. Mas toda essa riqueza ele fez para nós. Então, quando a gente pinta, faz um trabalho bonito, bom vender, mas é bom a gente ter pra gente também. Já passei todos menos o marrom. Agora vou passar bem pouquinho do marrom e depois eu vou fazer os risquinhos. Ou pode fazer os risquinhos e depois o marrom, mas eu vou fazer o marrom primeiro. Então, faça coisas bonitas, usa, vende. Mas já que você vai fazer, você gosta, faz uma coisa que todo mundo vê que é uma obra de arte, né? Então eu aconselho o jogo americano. Pode ser também uma necessaire. Tem umas bolinhas aqui por baixo que tá fazendo ficar escuro ali. Toalhas também fica muito bonito. Até o lençol, mas a fronha. Por quê? Porque o lençol você ou quem comprar é que vai usar. Então ele vê aquela obra de arte todo dia. Porque não adianta fazer para ficar escondido, né? Já vai dando uns puxadinhos, sempre colocando o escuro do lado que tá por baixo. Igual aqui, ó. Eu sempre tiro o excesso no paninho de limpeza para não vir muita tinta. Ó, esse mesmo, às vezes ainda vem. É a pelinha que tá secando aqui. Aqui em Iturama é bem calor, bem quente mesmo. Então seca muito rápido a tinta.
Quem não é de Iturama, Iturama fica em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, lá perto do Biquinho. Fica mais perto do estado de São Paulo, assim, das cidades maiores, tipo São José do Rio Preto, do que de Uberlândia, Uberaba, que são centros maiores. Daqui em Rio Preto, umas 2 horas, e para Uberlândia, Uberaba, 3 horas. Agora com o pincel número 0, filete, aquele 1, ó, eu vou pegar a misturinha de caramelo com siena, diluído. Eu diluo um pouquinho com água, para não ficar meio embaçadinho, porque senão o clareador, ele dá uma clareada na tinta, né? Eu prefiro, no caso, para esses risquinhos, a água mesmo. Uns contornos bem levinhos para poder dar acabamento. Vou até passar um pouquinho do marrom, que é mais escuro, nessa dobrinha, ó, para dar mais profundidade. E agora eu venho com aquela misturinha de caramelo com siena. Depois de tudo pronto, se achar que precisa escurecer, a gente escurece. Se precisar clarear, clareia. Tem que ir por etapa para ficar bem natural. Ah, continuando aqui, agora eu vou fazer os risquinhos. Com o pincel 2, eu venho com o amarelo limão e vou passar aqui. Se tiver alguma dobrinha que tiver muito, dobrinha não, algum lugar que tiver muito aparecendo os risquinhos, diminui um pouquinho, mas aqui eu acho que ficou bem suave. Ó, às vezes a gente borra. Aqui. Aí eu venho e conserto com o marrom. Eu vou misturar um pouquinho mais de branco com o amarelo, porque o meu até secou aqui. É só mais onde eu quero dar volume mesmo, igual aqui que tem a voltinha, ó. Aí eu jogo um pouco mais claro. E onde tá
a pétala por cima, eu vou também dar uma passadinha agora, igual aqui, ó. Essa pétala tá por cima. Então, eu clareio ela. Essa aqui, ó, também tá por cima dessa de cá. E aqui tem uma voltinha, ó. Então, eu clareio um pouquinho. Aqui tá por cima. Tá vendo? Não tem segredo, super fácil, gostoso de pintar. Conforme vai secando, ó, às vezes some aqui a parte mais clara, ó. Eu venho e passo novamente, ó, pra poder mostrar bem que essa parte aqui tá por cima da de lá. Às vezes a gente tem que retocar mesmo, ó, porque o tecido puxa, né, a tinta. E aí não vê muita diferença. Aí você vem, passa de novo. Nós vamos escurecer depois bem aqui no pezinho, por conta da semente que vem aí. Vou passar o amarelo no restante das pétalas. Já preenchi o restante das pétalas desse girassol. E eu continuo com o amarelo ouro. Escuro por trás. E aqui no meio para dar profundidade. Tá por baixo aqui, ó. Por isso, então, vai escuro. Eu acho que depois vou clarear um pouquinho, passando mais o amarelo limão. Tipo aqui, ó. Dando uma entradinha mais, porque eu tô achando muito escuro. Ó. Acho que dá uma clareada, fica mais bonito. Às vezes a gente empolga e põe em escuro. Aqui tem uma dobra, ó. Então, aqui vai escuro. E aqui por baixo. Aqui tem uma dobrinha também. Também escuro aqui por baixo também. Ó, aqui tá por baixo daquela pétala de lá. Então, lá no pezinho é mais escuro. No início, você viu que eu comecei a passar o amarelo cádmio com o pincel número 0 filete, para não correr o risco de passar para dentro, mas se você já tiver treinada, não precisa. Agora, se não tiver ainda treino,
É bom passar, porque aí não corre o risco de sair fora do lugar. Escurinho aqui no pé. Tirei o excesso. E faço o mesmo processo que eu fiz com o amarelo ouro. Sempre passando onde tá por baixo. Agora vou passar o pincelzinho filete. Não vou passar o escuro primeiro com esse, depois eu faço os risquinhos. Tá bem molhado ainda. Bom seria esperar dar uma secadinha. Aqui, como ele vem aqui do miolinho, eu posso jogar um pouquinho. Fazer uma ranhurinha acompanhando a volta aqui. Agora eu vou fazer com o marrom. Passar o marrom só mais nas parte bem mais escurinha. Aqui, ó, que saindo do miolinho. Só para dar profundidade. Vou tirar o excesso e agora só dou um puxadinho. Aqui a mesma coisa. Aqui como é a voltinha, ó, tem dobrinha. E eu posso dar um puxadinho pra cá pra acompanhar a pétala, ó. E aqui, como tem uma dobrinha também, eu vou escurecer por baixo.
com o pincel filete. Vou misturar mais um pouquinho aqui de caramelo com siena natural para fazer os contorninhos, risquinhos. Vou pegar aquele outro pincel, que ele é mais fininho. Então, fica mais delicadinho aqui o contorninho, o acabamento. Porque esse contorninho tem que ser muito levinho, bem pouquinho, bem discreto. Aí ficou forte, mas daqui a pouco eu tiro o excesso. Esse pincel, para risquinhos fininhos, ele é perfeito. Aqui, ó, eu saí do rumo, vou dar uma passadinha aqui e tirar ele, ó. Vou dar uma misturadinha aqui no amarelo com o branco. Para dar volume nessas pétalas. Começo por aqui, ó. Porque essa tá por cima da de lá. Aqui no meio posso dar uma clareada. Essa aqui. Essa aqui tá por cima, então vamos clarear ela. Geralmente a gente passa o claro, aí o escuro tampa e tem que voltar aqui, ó. Essa aqui tá por cima. Vem dando uma clareadinha nela aqui, pra dar volume. E essa também tá por cima aqui, ó. Essa daqui, ó, ela tá por cima. Vou pegar até o pincel filete pra fazer o acabamento certinho aqui.
Não vou deixar essa exceção aqui, não. Eu vou, ó, vou tirando aqui. Com a pontinha do pincel filete. Aqui vem com o clarinho e puxa aqui pra cima. Aqui ainda tem que escurecer um pouco mais aqui, por conta da dobra. Só que essa partinha clara vai um pouquinho mais aqui. Aqui a dobrinha dessa pétala daqui. Dá uma clareadinha. Essa pétala tá por cima, então vem o amarelo limão aqui. E aqui, ó. Ó, como aqui já tá mais seco, ó, pode vir passando um pouquinho mais do amarelo, dando volume nessas pétalas. Com pouca tinta, não é muita, não. Pouca tinta. Ó, como já tá seco, não tira os risquinhos. E eu tô com pouca tinta, né? Ó, vamos dar uma clareada nelas e dar um pouco mais de volume. Aqui, principalmente na volta, aqui, ó. Porque aí onde eu passei o branco com o amarelo, vai ficar amarelinho, porque na verdade não existe branco aqui. A gente passa que é para poder dar uma clareada, mas aí depois vem com o amarelo novamente, ó, fica mais claro do que nos outros lugares. Viu como vai jogando lá pro miolo, que tá escurinho, ó, nessa parte? Então dá profundidade. E o restante levanta, dá volume. Ainda tem que jogar escuro bem no miolinho, por conta de fazer uma profundidade ainda maior aqui, ó. Até vou misturar um pouquinho do marrom com o sépia, para passar bem pouquinho nesse fundo. Porque o marrom, ele é meio próximo do caramelo, então fica muito alaranjado. E misturando com o sépia, ele já fica um pouco mais escuro. Tem que ser bem pouquinho. Acho até que eu vou pegar com um pincelzinho filete. Só aqui, ó, no fundinho, e dar uma puxadinha para dar profundidade mais ainda aqui nesse meinho aqui. Pode fazer uns risquinhos, mais aqui no pezinho só.
Ó, dá uns puxadinhos. Se achar que tá forte, pode passar o pincel número 2. Mas tem que ser bem de levinho, ó. Porque senão embaça. Ó, pouquinho. Sempre aqui, ó. Onde é mais fundinho. Aqui eu vou passar um pouquinho para tirar o excesso. Esse é sem tinta. Sempre passando do lado que tá por baixo. Ó, vou passar bem sem tinta, só para tirar o excesso. Viu como já vai dando mais profundidade ainda? Aqui vai escurinho, ó. Só que aqui eu tenho que tirar o excesso, ó. Bem de leve. Vou colocar aqui por cima primeiro. Ó, naquela lá nem precisa, porque ela tá mais alta, então não tem tanta sombra. É mais aqui no miolinho. Tiro o excesso. Dá uma puxadinha nos fiozinhos.
Essa parte, ó, tá um pouco mais escura, por quê? Porque toda a flor tá por cima dessa pétala, né? Então, ela é mais escurinha. Eu não posso deixar essas risquinhos tudo no mesmo tamanho. Tem que ser um mais compridinho, um mais um menorzinho. Pronto.